Seja bem-vinda a mais uma live aqui no Elegante Sempre, recebendo você para trazer um conteúdo que abra sua cabeça, abra sua mente para você ir além, não ficar só nessa vidinha aí, conformada, sossegada, vamos além, e é para isso que eu tô aqui hoje. Vou colocar aqui o tema na tela para você não perder nada dessa live. Se você chegar aqui um pouquinho desavisada, também não tem problema, porque eu já te avisei qual é o propósito da live. E hoje é uma live muito legal. Vamos falar sobre tenha foco. Deixa eu dar boa noite para Juliana Rufino, que está sempre comigo em todas as lives, de segunda a segunda, se tivesse live, né, Juliana? E boa noite, Noeli. Boa noite, Trate-se Melhor. Gostei desse nome, Trate-se Melhor. Gostei da Adriana chegando, dando boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Que alegria estar aqui com vocês. Olha, começando a semana cheia de motivação. E eu tenho trazido alguns temas que eu acredito que são muito importantes para ajudar você na sua jornada, né? Temas como disciplina, como foco. Deixa eu dar uma boa noite para minha sobrinha querida, Natália. Beijo, meu amor, que já tá aqui na live. Então, temas que vão ajudar você na sua rotina diária, porque elegância tem muito a ver com isso. Eu posso aqui ficar dando regras de etiqueta, mas se sua vida for desorganizada, indisciplinada, você vai ser só uma pessoa elegante por fora, não vai ser uma elegância genuína, porque a elegância é algo que vem de dentro. Então não é só o jeito de falar, não é só o jeito de se portar, o jeito de se vestir, também tem a ver com as nossas atitudes diante da vida, diante do mundo. E é por isso que eu tenho trazido temas mais profundos, que vão um pouquinho mais a fundo nessa questão. E eu espero que você esteja gostando. Tô vendo os comentários aqui, então fico muito feliz de estar ajudando você. E os cookies chegando, a nossa linguagem do amor, se você é nova por aqui, nós usamos o cookie para falar que a gente tá dando uma atençãozinha. É isso mesmo, é a nossa linguagem do amor. Vamos pedir pro Gary Chapman mudar o livro dele, incluir o cookie, né, gente? O cookie é a nossa linguagem do amor. Boa noite pra minha cunhada Terezinha, que eu vi que acabou de chegar e mandou um beijinho aqui. Que bom, o time está completo e todo mundo que vai chegando ao longo da live, muita gente vai sendo avisada que a live começou e vai chegando. Então, seja bem-vinda, vamos falar sobre ter foco. E por isso hoje eu não vou me distrair, eu vou ter mais foco ainda do que eu já tenho para conseguir trazer todo o conteúdo para você, porque são 10 tópicos que eu quero compartilhar. Minhas 10 dicas, assim, arrebatadoras para você conseguir ter foco também na sua vida. Um beijo, pedagoga Dani, que tá feliz de estar ao vivo. Quem não ama estar ao vivo? Eu também amo estar ao vivo. É muito gostoso, a gente se conecta muito mais. Eu leio o que vocês comentam. Aliás, eu leio tudo, né? Mas é que às vezes um comentário ou outro escapa e aí aqui a gente tá nessa conexão gostosa. Bom, vamos falar de um problema sério que você enfrenta e eu também. Não é só o seu privilégio, tá? Não fica achando que é privilégio seu, não. Olha, a gente tem uma agenda muito apertada, gente. Verdade seja dita. Todo mundo iludiu a gente. Falou, quando chegar a internet, porque eu sou antes da internet, né? Quando chegar a internet, a gente vai ter mais tempo livre, a vida vai ser muito melhor, nós vamos ter mais tempo de folga. Enganaram a gente bonitinho, porque o que acontece? Não é nada disso. Então hoje a gente tá igual aqueles malabaristas tentando equilibrar as várias bolinhas na nossa mão. Casa, família, trabalho, autocuidado, beleza, estética, saúde, exames em dia, cuidado com a família. Então, são muitas coisas para a gente equilibrar e isso se torna bem desafiador. Como equilibrar tantas coisas? Porém, nós temos um caminho bem seguro e eu vou te compartilhar esse caminho que é o que eu tenho trilhado. Então, eu sempre mostro o caminho que eu ando nele. Eu não te digo nada do que eu não faça, só te falo de coisas que eu vivo e que eu faço. E algumas, como todas nós, eu também ainda estou aprimorando. Então, eu vou compartilhar com você as dicas mais poderosas que eu uso para ter foco. Primeira coisa, às vezes algumas coisas vão ficar um pouco parecidas com a live passada, porque os temas acabam se cruzando em algum momento. Mas pega a visão. Primeiro, você tem que ter metas claras. Esse é o primeiro ponto. Se você não sabe para onde você vai, como é que você entende o que você está fazendo? Então, eu queria que você parasse um minutinho agora, nesse segundo, e anotasse em qualquer papel umas 5 metas suas. Quais são suas metas? Eu quero ter uma família bem estruturada, eu quero viver muitos anos, eu quero ter uma vida longa e plena, pode ser uma meta. O que mais que é uma meta sua? Eu quero
eu quero ter mais saúde, eu tô sentindo que eu não tô muito saudável, tô sentindo que eu não tô cuidando muito do meu corpo, então eu quero ter mais saúde. Ok, é uma meta boa. Você pode falar assim, eu quero ser mais presente na minha família, na minha casa, é uma meta boa. E aí, com essas metas em mente, eu tô olhando aqui pro lado onde eu anoto meu rascunho, com essas metas em mente, o que você vai fazer? Você vai olhar de uma forma prática como alcançar isso. E mais do que isso, você vai sempre pegar essas metas que você pode anotar no post-it, e deixar colado na sua agenda, no seu computador, no seu notebook, e vai sempre olhar para essas metas e vai perceber o que eu estou fazendo hoje tem a ver com a minha meta. Você vai ter um triste e importante choque. Você vai ver que você gasta muito tempo com coisas que tem nada a ver com sua meta. Então, às vezes, você está gastando um tempão resolvendo umas coisas que você fala, por que eu estou fazendo isso? Eu, inclusive, tenho feito essa reflexão. Tem algumas coisas que estão me tirando das minhas metas atualmente, por vários motivos. Então, anota quais são as suas metas. Bem claras, não ponha tantas, porque senão fica difícil de visualizar. Ponha pelo menos umas 5 principais. E não só de trabalho, tá? Ponha trabalho, ponha finanças, coloca família, coloca você mesmo, autocuidado, né? Coisas que interferem na sua vida. Por exemplo, uma meta talvez seja, eu quero ter uma rotina de skincare bonitinha como as pessoas fazem, porque eu não faço. Então, eu quero ter essa rotininha. É uma meta. Eu quero estar mais presente na minha casa. Eu quero ser uma pessoa mais presente. Eu sinto que eu não estou presente. Outra meta pode ser, talvez você vá deitar todo dia e se sentindo frustrada, sabe? Sobrinho 5 fez um Insta pra me seguir. Que bom, fico feliz. Então, olha lá, a Trate-se Melhor já escreveu as 5 metas. Então, escreva as 5 metas, deixa anotado. Você fala, mas deu 6, Janaína. Não tem problema, gente. 5 é só pra dar uma ideia, tá? Não é trabalho de escola, só pode 5 colegas. Eu era daquelas que na faculdade, eu sempre fazia assim, ó. Tinha a turminha que queria fazer trabalho comigo, aí o professor falava assim, grupo de 3. Aí tinha uma que ia ficar de fora. Eu falava, professor, pode ser de 4? O professor sempre deixava, gente. Então, faz só 5, 6, é mais ou menos isso. É pra você ter metas claras, senão você põe muita coisa. Aí você vai olhar pro post-it, você vai ter que ficar lendo. Não, tem que ser uma coisa que você bate o olho e já sabe. E aí tudo que você... Pode ser uma meta de algo... Pode, se for num contexto maior, né? Por exemplo, sua meta é ter sua casa própria. É uma boa meta. Então, você pode colocar, ter minha casa própria. Eu sugiro que você faça uma abrangente e depois você segmente ela, sabe? A casa própria, tipo, quitar as dívidas. Aí você vai segmentando as suas metas. Mas pode ser assim, organizar bem a minha vida financeira ou ter prosperidade financeira, uma boa meta. Aí depois você segmenta. O que seria para você prosperidade financeira? Ter minha casa própria, ter dinheiro que dê para eu pagar minhas contas e ainda sobrar um pouquinho para guardar, para ter uma segurança, uma poupancinha. Entendeu? Pensa aí, porque na verdade, muitas vezes a gente está fazendo como um post que eu coloquei. O que é um erro? Deixa a vida me levar. Vida Zeca Pagodinho, vida leva eu. Você tá vivendo indo com Zeca Pagodinho. A Viviane fez uma ótima meta, ter mais vida com Deus, ter mais tempo com Deus. Essa é uma boa meta. Então, pode ser uma meta pessoal ali que você fala, eu quero ter mais intimidade com Deus. Coloque sua meta. E aí você pode subdividir essa meta. Como você vai fazer isso? Então eu vou ter um tempo de devocional, eu vou ouvir mais louvores que me aproximem de Deus, aí você vai criando as submetas. Mas uma meta principal. Fez isso? Toda vez que você tiver que tomar decisões e fazer escolhas, você vai olhar para suas metas. Por isso que ela tem que estar fácil, num lugar fácil de ver. Você vai olhar para suas metas e falar, opa, ok, isso aqui não tem nada a ver com a minha meta. Por exemplo, às vezes, quando eu e meu esposo, nós construímos a nossa primeira casa, que é a que a gente mora hoje, a gente comprou já pronta. Mas a primeira a gente construiu, nós éramos noivos. Naquele ano da construção, gente, eu peguei tudo que eu tinha, investi tudo naquela casa. Tudo para construir aquela casa. E aí o que aconteceu? Naquele ano eu não comprei nenhuma roupa.
Nenhuma roupa. Se eu olho meu álbum de fotos, eu dou vontade de dar risada, porque são variações sobre o mesmo tema. Eu tinha, sei lá, algumas peças que eu ficava revezando entre elas. Nenhuma roupa, porque eu tinha uma meta, construir a casa. Então, se você tem uma meta clara, é fácil tomar uma decisão. Ah, eu vou comprar uma roupa nova? Não, não vou. Ah, mas eu tenho uma festa. Ah, vou ver um vestido da minha irmã. Eu morava na mesma cidade, vou ver um vestido da minha irmã, não vou gastar com roupa de festa. Pra concluir, para ter um objetivo. Isso é foco, gente. Então, para quem tá com foco de estar mais próxima de Deus, ter mais comunhão com o Espírito Santo, é uma ótima meta. O que você vai fazer para alcançar essa meta? Então, especifica. Eu queria construir a casa própria. O que eu tinha que fazer? Parar de gastar com coisas que eu tinha que gastar o mínimo possível para ter dinheiro para acabar a obra. E foi isso. Ó, estamos vendo aqui um comentário. Eu preciso mirar menos. Quando eu vejo já explodir. Então vamos pensar. Vou te ajudar nessa reflexão. Como é que você se ira menos? A ira, ela não é um fruto do Espírito, mas a mansidão é. Então o que você precisa ter mais o fruto do Espírito, concorda? Que é a mansidão. Para você ter mais mansidão e mais o fruto do Espírito, você tem que estar cada vez mais enraizado. Você tem que estar mais na árvore, porque é a árvore que faz dar fruto. Pega um galho. Eu todo dia, quando eu caminho, eu tento comer minha amorinha, né? Aí você vai lá no pé de amora. O galho solto do pé de amora, ele não vai dar amora. Ele tem que estar na árvore. E a árvore é Jesus. E nós somos os galhos. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que estar mais ligada na árvore. Eu tenho que estar mais conectada para eu dar esse fruto, que é a mansidão. Porque se você falar assim, eu quero ser menos irada, já começou errado. Você pôs primeiro uma palavra ruim, e as palavras importam. Então você não põe menos irada, você põe mais mansa, que é o oposto, não é irada, você põe mais mansa. E aí você vai aprender com quem a ser mansa? Comigo? Não, não posso te ensinar, porque isso vem de Deus. Então você vai pedir a Deus, porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha que legal, a mansidão traz descanso. A ira traz cansaço. Às vezes você tá cansado de tanto brigar. Brigar cansa. Então, você vai pedir mais mansidão. E aí você vai pensar assim, como é que eu chego nessa mansidão? Ah, mais tempo com Deus, ler mais a palavra, estudar, meditar, ter mais comunhão. Aí você vai especificando. E aí, por exemplo, é um dia que você tem que fazer uma escolha. Você vai orar ou você vai ficar no celular vendo o Instagram, até meu. Qualquer Instagram. Vai ficar lá no Instagram ou vai ter seu tempo com Deus? Ah, daí você fala, não, gente, peraí, foco. Meu foco é tempo com Deus agora. Depois eu olho o Instagram. Um exemplo. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Como foi minha primeira experiência com Jesus? Quando permitiu ele conduzir sua vida? Isso é tema para outra live, mas posso fazer uma live disso. É porque eu fico evitando, eu já falo tanto de mim. Se eu fizer uma live, se como conheci Jesus, será que alguém vai querer ouvir? Tem um comentário aqui, eu tenho meta, só que o meu marido não tem. Fica um pouco difícil, só o Senhor. Depende. Só as metas financeiras. Só. Porque as restantes, o autocuidado, o cuidado com a sua família, essas questões são suas, né? Então você não precisa se preocupar. A sua intimidade com Deus é só você e ele, seu marido tem nada a ver com isso. Então, talvez só na financeira que a questão pegue um pouquinho. Depois disso, então, primeiro tenha metas claras, o segundo tenha prioridades. Aí você fez as metas, né? Tá fácil entender para onde você quer chegar. Agora você tem que saber assim, o que tem valor na sua vida. O que tem valor para você. Eu já contei isso em várias lives, mas se você tá aqui pela primeira vez, eu vou repetir. Porque ensinar é repetir. Pensa numa pirâmide, igual a gente faz de Maslow, né? Que é as nossas necessidades básicas. Aí tá lá, alimentação e tal, tem muitas necessidades. Vamos pensar no que é básico para você. Então, tá lá, primeiro Deus, né? Então ele é a minha base, a minha estrutura. Então eu vou começar com Deus. Essa é a minha prioridade. Primeiro Deus. O segundo sou eu. Eu sempre conto isso, todo mundo acha estranho, mas sou eu, porque se eu não estou bem, concorda? Como é que eu vou cuidar do outro?
E Jesus nos ensinou a amar o outro como eu amo a mim. Então, eu tenho que estar ali. Muitas mulheres não se colocam nas prioridades. Aí elas vivem o quê? Revoltadas, magoadas, feridas, achando que ninguém dá bola para elas, ninguém se importa com elas. Elas têm síndrome de todos os ninhos vazios, elas têm todo tipo de carência. Por quê? Não se coloca como prioridade. Se coloque. Então, o que você quer para você? O que você precisa, como se cuidar, como se tratar bem, como cuidar da sua saúde, o que está ao seu alcance. Tem coisas que não dependem de você. Mesmo que você faça tudo direitinho, né? Não depende de você. Então, estabeleça essas prioridades. Com prioridades estabelecidas, é fácil dizer não. Agora mesmo eu estava jantando, conversando com meu esposo de uma coisa que eu vou ter que dizer não, porque eu falei assim, eu não consigo fazer tudo. Se amanhã eu tenho a live amanhã, a fala tá ruim, gente? Alguém confirma pra mim aí, se tá ruim pra todo mundo. Então, por exemplo, amanhã é o dia de eu fazer live no YouTube, mas eu tô com um compromisso, então eu tenho que tomar uma decisão. Aí eu, conversando com ele, ficou claro pra mim o que é prioridade pra mim, fazer a live. Então, ok, então nas minhas prioridades a live é prioridade. E isso tá resolvido. Quando você tem as suas prioridades claras, as decisões são fáceis. Todo mundo falando que tá ótimo. Tá? Então, a amiga aí que falou que tá ruim, sai da live e volta, que deve ser o problema no celular. Obrigada, meninas. Valeu. Então, olha isso. Se você tem suas metas bem claras, é fácil tomar decisão. Ah, amiga, você quer sair com as amigas? Eu amo estar com as minhas amigas. Mas, se eu tiver que escolher entre estar com a minha família e as minhas amigas, eu vou escolher sempre a minha família. Porque na lista de prioridade, eles vêm em terceiro lugar, a minha família. Então, é fácil tomar decisão. Então, estabeleça as prioridades. Mas anote, mulher, eu só não vou sacudir o celular porque tá com um carregador aqui, tô com medo da bateria não aguentar até o fim. Que não deu tempo de carregar tudo. Então, o que eu vou te falar? Anote, como a palavra de Deus ensina, escreva a visão, escreva o que você quer. Ah, por que? Isso é místico? Não, é porque quando a gente escreve, parece que a gente dá uma sentença, sabe? É isso aqui, pronto, acabou. Então, escreva. Vai por mim, escreva o que você quer. Terceiro ponto, crie um ambiente favorável. Eu falei semana passada de organização e retrasado também. De organização. Deus é um Deus de ordem. Deus gosta da ordem, Deus gosta da organização. E se o nosso Pai, Criador, criou tudo gostando da ordem, a ordem também é boa pra nós, gente. Claro, se é bom pro pai, é bom pra mim, porque eu sou filha dele, tenho o DNA dele, tenho o nome dele, carrego o nome dele, né? Não sou cristã, então eu carrego o nome dele. Eu sou de Pinê, carrego o nome da família que veio lá da Itália. Carrego o nome Luz, da família Luz, que veio lá da Turquia, do Líbano. E carrego o nome cristã do meu pai celestial e você também. Então, eu tenho que pensar assim, se pro meu pai é importante a ordem, para mim também tem que ser. Então, para eu trabalhar, para eu ter foco, eu tenho que trabalhar no local que tenha ordem. O que acontece? Muita gente trabalha no meio de um monte de coisa, um monte de caos. Eu sempre sei, pelo jeito que a mesa da pessoa é, como é que ela é profissionalmente. Uma vez eu fui visitar uma cliente eu ia começar o trabalho com a cliente. E aí, ela tinha aquelas pilhas em cima da mesa, que é talvez para dar a ideia de que ela é muito ocupada, mas para mim ela só deu a ideia de que ela é uma pessoa desorganizada. E quando a gente foi conversar, daí fechamos o contrato e tudo, e ela foi falar assim, eu queria que você fizesse, sabe o quê? Eu quero te passar um negócio, ela procurava na pilha, sabe aquela cena da pessoa procurando um monte de papel? E procurava, e não achava, ia pra segunda pilha, ia pra terceira, e não achava o papel, foi me dando nervoso aquilo de olhar, porque eu tenho a comichão da organização, aí começava a me dar vontade de começar a organizar aquelas pilhas, e eu segurando, e aí eu falei assim, depois quando você achar, você me manda, tira uma foto, me manda, tipo, deixa eu ir embora que essa sua desordem vai me estressar. Então, tem um ambiente agradável, isso tem a ver com o seu ambiente de trabalho, mas você que trabalha em casa também, com uma casa em ordem, isso tudo traz uma atmosfera de organização. Então apenas comece a pôr ordem. E aí, se você não sabe por onde, assista as lives da semana passada e retrasada que eu falei só de ordem, tá? Esse é um ambiente favorável que ajuda você a se concentrar.
Porque se ele tem muitas distrações, a facilidade que você tem de perder o foco é muito grande. Quarta técnica que eu vou te ensinar a ter foco. Essa eu uso demais quando eu tenho que fazer coisas complexas. Tipo um relatório, uma apresentação. Eu uso a técnica Pomodoro. Essa técnica é muito legal, talvez você já conheça. Ela foi criada por um estudante de medicina na Itália. E você sabe que Pomodoro em italiano é tomate. E você lembra quando o timer, não existia ainda celular nem nada, existia só o timer que era um tomatinho. Hoje tem vários formatos de várias coisas, mas na época era só um tomatinho que você girava para você pôr uma comida assar, sabe assim, igual hoje eu deixei um macarrão do bifum cozinhando, ele só pode cozinhar 2 minutos, senão ele sai do ponto. Então eu ponho o timer no celular e ele me avisa quando dá 2 minutos. Quando não tinha celular, o povo usava o timer. E aí, gente, esse rapaz, para poder conseguir estudar na faculdade, ele começou a usar o timer. Ele pegou o timer de cozinha, né, que era esse tomatinho Pomodoro, e ele girava, e até tocar o alarme, ele ficava estudando aquele mesmo conteúdo. E com isso ele conseguiu acabar a faculdade muito bem. Então, para que eu te recomendo isso? Para um momento que você tem que ter um foco muito grande. Fazer um trabalho que você fala assim, agora eu tenho que me concentrar e não posso fazer outra coisa a não ser isso. Usa o Pomodoro. Olha que legal, hoje tem Pomodoro online gratuito. Você pode usar o celular ou você pode procurar no Google Pomodoro. Você vai ver, tem o tomatinho, tem vários formatos que você não precisa nem baixar nada. Ele tá online, você já põe o tempo que você quer que ele toque. No Pomodoro original, você põe 25 minutos direto e você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Então, suponhamos, quando eu escrevi minha tese de mestrado, eu usei muito esse método Pomodoro. Porque eu tinha que escrever a tese e eu só tinha madrugada para escrever, porque eu trabalhava de dia, cuidava dos meus meninos de manhã, trabalhava à tarde e à noite. Então, que horas que eu ia escrever minha tese? De madrugada. Era o horário que eu escrevi. Então, eu tinha sono, eu tinha cansaço, tinha várias coisas para eu fazer que eu tinha vontade de não fazer. Então, eu falava assim, eu vou fazer 4 ciclos de Pomodoro. Hoje eu tô muito cansada, eu vou fazer 2 ciclos de Pomodoro. Então, 50 minutos. Aí eu colocava, e enquanto não tocava, eu não parava para tomar água, para levantar, para ir ao banheiro, nada. Só focada naquilo. É uma ótima estratégia para ter um foco intenso. Então, se você está com uma pendência aí que você não está entregando no trabalho de faculdade, no trabalho de mestrado, pós-graduação, qualquer outra coisa, ou mesmo uma coisa que você está procrastinando muito, fala, vou tentar o Pomodoro com isso. Você vai ver que vai funcionar, porque você se programa para não perder o foco. Então, o método Pomodoro ajuda muito. Depois dá uma olhadinha sobre isso. Outro ponto importante, eu me sinto quase eu devia ganhar um prêmio dos profissionais de educação física, de tanto que eu falo isso, mas você tem que cuidar da sua saúde física e mental. Nós somos uma máquina perfeita, Deus nos fez perfeitos, mas se tiver uma peça faltando, gente, não funciona. Você sabe disso. Tanto é que a coisa que a gente mais deve pedir na vida é saúde. Saúde, porque sem saúde você não tem força para arrumar uma casa, sem saúde você não tem força para trabalhar, sem saúde você não tem força para nada. Você tem que ter saúde. E saúde, gente, é um projeto a longo prazo. Saúde não é a curto prazo, saúde é a longo prazo, é uma poupança que você vai resgatar lá no final da sua vida. Então, fazer atividade física, porque isso libera serotonina, libera endorfina, libera vários hormônios quando você faz atividade física. Então, você pode até ter lá na sua meta que seu objetivo é ficar com o corpo tinindo, mas o benefício da atividade física vai muito além disso. Isso seria, assim, o bônus, porque o seu corpo precisa disso, o seu corpo precisa de atividade física. Quando eu sofri meu acidente em 2017, se você não conhece essa história, não vou repetir ela aqui, porque quem conhece já não aguenta mais ouvir, apesar que toda a honra seja dada ao Senhor, toda a honra e toda a glória, que Ele seja louvado e engrandecido, porque eu tô aqui por obra e mérito de Deus. Mas em 2017 eu sofri um acidente muito grave. E o médico falou pra mim, o neurologista, que uma das coisas que me ajudou para eu não ter perda de massa encefálica, que aí ia ser muito grave, né, meu acidente, foi o fato de eu sempre ter feito exercício. Então, eu sofri um atropelamento, a moto me jogou pro alto e eu caí. Na hora que eu caí, eu bati primeiro o braço e depois a cabeça. Por isso eu tive traumatismo craniano. Mas o fato de eu ter
sofrido o primeiro impacto no braço fez eu quebrar a clavícula, mas eu podia ter quebrado muito mais. O médico falou assim: o fato de você sempre ter treinado segurou o impacto. Então, não era um corpo muito magro e não era um corpo flácido, era um corpo firme, que sustentou aquele impacto. Então, veja, a atividade física não é só estética, veja que ela me ajudou a absorver um impacto muito grande que eu sofri. Então, o benefício também. E eu, quando estava no meu primeiro mês de recuperação, eu entendi. Eu, desde no hospital, eu já fazia fisioterapia, né? Respiratória, fisioterapia para ficar bem. E eu entendi que eu tinha que avisar meu corpo que eu estava bem. Então, quando eu cheguei em casa, eu tinha minha irmã, que é fisioterapeuta, e ela cuidou de mim. Minha irmã, fisioterapeuta, fez vários exercícios comigo e passou os exercícios que eu tinha que continuar fazendo. Então, não teve um dia que eu não fiz meus exercícios. Todo dia eu caminhava com meus filhos, eles me segurando, porque eu podia cair, que eu ainda estava em recuperação. E assim que o médico me permitiu andar na rua, porque eu não podia dirigir ainda, eu comecei a ir para academia. Eu tinha uma personal, ela ficou um mês, né, sem fazer nada, e aí com um mês eu voltei, ainda com a clavícula quebrada, ainda sem memória, ainda bem, assim, com dificuldade, mas eu voltei. E na época todo mundo passava e ficava impressionado assim, pela gravidade do acidente. Eu tava lá malhando. Eu não podia fazer todos os exercícios, mas eu podia fazer alguns, fazer muito exercício de equilíbrio. E isso me ajudou muito, não só a me recuperar emocionalmente, porque eu estava em contato com a minha vida. Eu não estava isolada num quarto, eu tava vendo pessoas, eu estava vendo as pessoas que eu já conhecia, as pessoas, né, que eu convivia. Então, isso me ajudava. E fora que eu dei um recado pro meu corpo, que foi: eu estou bem. Eu estou bem, eu estou aqui me exercitando. Quem tá doente tá na cama, eu tô em pé. E aí, minha recuperação foi surpreendente mesmo. E tô vendo aqui a Dress Home Decor maravilhosa, dando uma dica: a prevenção também é remédio, exatamente. Então, quando você faz uma atividade física, você tá fazendo uma poupança para sua vida. Se você faz musculação, você tá garantindo o que é mobilidade, significa que você vai conseguir agachar na terceira idade, vai conseguir levantar, carregar as coisas, carregar a sacola, não ficar dependendo dos outros. Então, é uma poupança, mas para ter foco, onde que entra isso? Simples. É comprovado que a atividade física, ela também nos ajuda na concentração. Outra coisa importante é a alimentação. Vários alimentos, eles nos ajudam a concentração. Eu tenho muitos casos de Alzheimer na família. Então, se tem uma coisa que eu tenho, não medo, porque minha vida está na mão de Deus, mas eu tenho cuidado com a minha saúde mental, com a minha mente, com o meu cérebro, ainda mais que eu sofri uma lesão no cérebro. Então, o que eu faço? Eu falo, bom, eu tenho um histórico, mas eu já conversei com os médicos, a genética não é o ponto mais importante. Então, o que eu faço? Eu faço atividades para o cérebro, jogo paciência, jogo palavra cruzada todos os dias. Todos os dias, como se fosse, eu gosto, mas eu faço como terapêutico. Eu não posso dormir ainda, que eu ainda não joguei uma palavra cruzada para exercitar o cérebro. Eu sempre estou tentando aprender coisas novas, recomendo que você faça isso também. E outra coisa importante eu tomo uma suplementação muito legal. Eu acho muito importante o uso de suplementos. Alguns você precisa ter indicação médica, outros não. Então, ômega 3 é um que você não precisa ter indicação. E, gente, só faz bem pro seu corpo como um todo. Procure no Google os benefícios do ômega 3. Mas eu também tomo ginseng para ter gás. Eu tomo vários suplementos, eu sempre compartilho com vocês. Tomo vários da Nutraform e tomo vários outros. A Cibele tá lembrando que eu tive queda de cabelo, sim, porque eu arranquei o couro cabeludo, né, onde eu bati a cabeça. E graças a Deus hoje não tem nada, não tem uma falha de cabelo. Graças a Deus, isso também é o Senhor na minha vida. Então, cuide da sua saúde física, mas também da mental, gente. Como é que você cuida da sua saúde mental? Primeiro, tendo amigas. Você precisa ter amizades, é ótimo. Você precisa ter amizades. Porque, gente, ninguém se basta. Você não se basta. O ser humano é um ser social. E eu vou te provar por quê. Porque Deus, quando cria o homem, cria um amigo. Ele não cria o homem porque ele queria ver um bibelozinho andando no jardim do Éden. Ele queria um amigo. E era assim que Deus e Adão eram. Deus e o homem, amigos, conversando.
E aí ele viu que o homem não podia ficar também sem ninguém. Então ele criou a mulher. Então veja, tudo tem a ver com relacionamento. A gente precisa de relações. E relações saudáveis. Claro, não tô falando de se relacionar só com gente que você tem que suportar. Se relacione com pessoas que te fazem bem, que te incentive, que te encorajem, que você goste de conversar com elas, que sejam inspiradoras, que te motivem. Sabe, você fala, nossa, eu cabeça que eu tô motivada, eu tô com vontade de fazer outras coisas. Gente que te põe pra frente. Ou então que você dá risada, ou então que você tem tempo bom, sabe? Ó, André está lembrando, falta de vitaminas também causam problemas como cansaço e desânimo. Sim, gente, vitamina D, a falta de vitamina D dá muito cansaço. Eu fui uma pessoa que lutei a minha infância inteira contra a anemia. Então eu sempre suplementei. Suplemento para mim é uma coisa que eu conheço muito, porque a vida inteira eu suplementei desde criança. Então, você tem que ter uma alimentação saudável, mas hoje nem todos os alimentos conseguem dar todos os nutrientes para nós. Então, recomendo que você vá no médico, faça os seus exames, veja como é que você vai estar, se está te faltando. Eu sempre está faltando vitamina D para mim, então eu suplemento toda semana, eu tomo 7.000 unidades da vitamina D, minha ginecologista que mandou. Então, tem alguns que eu tomo por indicação médica, outros porque eu sei que fazem bem. E aí, é um combo. E a saúde mental, como é que você cuida? Então, com amigas. Você cuida da sua saúde mental com meditação. Meditação na palavra, mas acima de tudo, o processo da meditação, que é ficar em silêncio, gente. Eu também, Carol, amo sua amizade. O processo da meditação, que é ficar em silêncio. Quando a gente fala assim, você tem que meditar, a gente pensa que é ficar naquela posição da yoga, dos budistas, fazendo não. Você tem que meditar, você tem que estar no tempo presente, você tem que meditar no hoje, no agora, em Deus. Você tem que deixar Deus falar com você, mulher, para de falar um pouco. Às vezes a gente vai orar e fica só falando, assim, nossa, Deus não falou nada comigo. Aí Deus pensou, mas você nem deixou? Mas você nem deu espaço pra mim. Isso, Leninha. Leninha tá lembrando que vitamina D só com indicação médica. Isso, tem que ter algumas vitaminas que tem que ter indicação, outras não. Tipo, eu dei exemplo da ômega 3, que todo médico vai falar pra você, não faz mal, pode tomar. O meu médico uma vez falou assim, não, você pode tomar 2 cápsulas, eu tomava só uma. Então, alguns são indicação, outros você pode ler se tem contraindicação, claro, e ver se está adequado para o que você quer. Então, momentos de descanso ajudam a nossa saúde mental. Então, quando você tá descansando, eu comentei isso com meu marido. Nossa, esse final de semana eu desconectei total, né? Que eu tava com a minha família. Então, quando eu cheguei a semana para trabalhar, apesar de estar com muito trabalho acumulado, eu tô num gás para trabalhar, que eu tô trabalhando igual um camelo. Eu nem sei por que falam que esse camelo trabalha muito, eu nunca li sobre isso, mas estou trabalhando igual um camelo. Porque eu estou motivada, porque eu descansei muito, então o descanso é importante. E aí, gente, isso ajuda você a ter clareza. Quando sua mente está boa, seu corpo está saudável, você consegue ter foco. Pessoa que está cansada, que está desmotivada, sabe, tá às vezes malnutrida, às vezes não tá liberando os hormônios que o seu próprio corpo quer liberar. Ele quer liberar, mas você não faz a sua parte. Aí como é que ele faz? Aí não consegue. Sexto ponto, desconecte-se das redes sociais. Hoje eu falava isso com meu filho mais velho. Eu falava assim, nossa, era tão bom que a gente não tinha um WhatsApp. Gente, eu amo o WhatsApp e eu odeio o WhatsApp. Eu vivo uma relação bem de duelo com o WhatsApp. Eu amo e odeio. Eu amo quando eu quero usar o WhatsApp. Mas eu odeio quando eu sou sufocada de mensagem. Não das pessoas, eu não odeio as pessoas que me mandam mensagem. Parece que tem algum negócio que de repente tu começa a mandar mensagem ao mesmo tempo e eu dou uma gastura de não conseguir responder. E eu fico, meu Deus do céu, tá acumulando, tá parecendo um gremlin. Não sei quem assistiu esse filme, que você pingava uma aguinha no bichinho, ele multiplicava. Vai multiplicando. Então, de vez em quando, se desconecte. Você pode ver que uma vez na semana, pelo menos, eu sumo aqui da internet. Eu sumo, você não vê nem minha sombra. Eu sumi. Não, é pra eu descansar mesmo. É pra eu não olhar nada de internet. Eu não olho. Só dou uma espiadinha no WhatsApp porque pode ter alguma demanda urgente. Mas eu evito. Um dia da semana eu faço um detox. Faça também. Talvez para você não precisa ser um dia inteiro, mas pode ser meio período, porque eu trabalho com internet. Então, profissionalmente também. Então, isso acaba que eu tenho um volume de internet muito alto. Para muito além do que todo mundo tem. Então, se desconectar é bom.
A minha irmã, ela faz um negócio que eu pedi pra ela não fazer, mas é inteligente até certo ponto, que ela põe o celular dela no não perturbe a partir das 10 horas. Só como a gente tem meu pai, eu falei, não coloca o não perturbe, porque se precisar falar com você, você tá no não perturbe, aí você me vai deixar numa saia justa. Mas tira as notificações, sabe? Às vezes tira os aplicativos. Pois é, gente, Carol, tá lembrando que ela da época também que não tinha celular, gente, era legal, viu? Era ruim. Eu acho que ser mãe naquela época era mais difícil, porque a gente não tinha como encontrar os filhos. Hoje a gente põe até Find My Cell Phone. A gente acha onde o filho tá. Naquela época não, a mãe tinha que confiar 100% em Deus. Tchau, filho, e confiar em Deus. Mas o problema é que é demanda, viu, gente? É demanda. E é a história, você abriu o WhatsApp, você abriu uma demanda. Abriu uma conversa, você abriu uma demanda. Pode ser uma pessoa querendo confirmar alguma coisa, pode ser uma pessoa te fazer uma pergunta, mas você abriu mais uma demanda. Então, sua agenda tá lotada, entrou mais uma coisa na agenda. Então, de vez em quando, faz um detox pra você dar uma... Isso, a Luna Mel tá falando, coloca o não perturbe, quando a pessoa liga, coloca o não perturbe. Eu, quando entro aqui na live, põe o não perturbe, pra não acontecer de alguém ligar. Quando eu durmo, eu também ponho não perturbe. Mas assim, quem tá aí, eu vi que a Juliana tá com uma demanda muito grande, né? E aí vai entrar o 7º ponto agora. Tem que dizer não. A gente não vai conseguir fazer tudo. Gente, vou te falar a verdade, você é uma mulher de carne e osso, espírito e alma. Mas você não é a maravilha. Sabe por que você não é? Porque ela nem existe. Então você não é a Mulher Maravilha. Você não vai dar conta de abraçar o mundo. Eu também lido com isso. Às vezes eu queria abraçar o mundo. Às vezes vem propostas maravilhosas para eu fazer coisas incríveis. E eu falo, não, muito obrigada. Vou dar um exemplo. Eu já contei isso numa live. Já recebi uma proposta para fazer um conteúdo com um nome muito grande do meio cristão. Muito, muito grande. Nem sei porque me convidaram. Que eu me senti tipo uma anã. Não pode falar não, né? Uma pessoa com nanismo perto de um gigante. Foi assim que eu me senti. Mas recebi esse convite. Aí eu olhei e falei, isso aqui tá alinhado com o que eu quero? Não. Eu nem gosto dessa pessoa, assim. Não é o conteúdo que eu gosto. Por que eu vou fazer isso? Não é o que eu quero. Ah, mas eu ia aumentar muito os meus seguidores. Mas eu ia pra um outro patamar, gente. Vocês não têm noção. Ia pra uma outra esfera. Mas eu falei, quer saber? Isso vai me dar uma vaidade. Não quero essa vaidade, não. Não tá alinhado com o meu propósito. O que eu fiz? Eu disse não. Se eu contar quem é, vocês vão falar, não é possível que você disse não. Pois eu disse não. E hoje, se viesse esse convite novamente, eu diria não. Sabe? Porque eu sei que aquilo não era de Deus pra mim. Eu sei que Deus quer que eu faça uma coisa mais humilde, mais modesta, mais íntima. Não é uma coisa grande, não é pra, sabe? É no anonimato. Eu vi uma frase muito linda esses dias, uma gravação do ator do Casavel, acho que é Casavel, não sei o nome dele, o que fez Paixão de Cristo. E ele fala o seguinte, nesse texto: talvez seu nome não esteja na calçada da fama, mas vai estar no livro da vida. Então, eu não tô também buscando pôr meu nome na calçada da fama. Eu tô buscando deixar meu nome lá no livro da vida, onde ele já tá. Então, eu não quero perder meu nome lá. Então, eu falo assim, tem coisas que às vezes vão ganhar o meu coração. Que às vezes fama demais, holofote demais, pode corromper o nosso coração. Então, falei, não quero isso. Eu quero continuar do jeitinho que eu tô. E se Deus quiser trazer mais, ok, mas ele vai me preparando. Eu não quero nada muito gigantesco. Eu quero ser simples. Então, essa foi minha decisão. Foi um não. Nem foi difícil, gente. Por que não foi difícil? Porque é a dica que eu vou dar pra você, que eu já te dei lá no começo. Minhas prioridades estão claras. Minhas prioridades estão claras. Então, eu sabia exatamente, não, isso não tem a ver com minhas prioridades, com as minhas metas, não tem nada a ver. Jim Caviezel. Obrigada, Annalise. Gente, vocês sempre me ajudam. Vocês sempre lembram do que eu não lembro. Jim Caviezel. Caviezel. Eu falei Casivel, né? Tá vendo? Eu troquei. Aí eu tô vendo muita gente reclamando de cansaço. Gente, o cansaço é normal. O cansaço é ótimo.
Eu vi uma pessoa que escreveu, eu tenho 4 filhos, eu tô cansada. Claro que você tá cansada, amada. Se você não tivesse cansada, eu ia falar, você é um extraterrestre, porque qualquer mulher estaria cansada. Porém, mesmo cansada, o Rai, manda de novo a mensagem no direct, porque eu não sei porque às vezes vem, às vezes não vem. Então manda de novo por garantir, que aí eu acho lá. Então, você tá cansada porque você tem que estar cansada mesmo. O que você tem que fazer para amenizar é abrir mão de algumas coisas. Não dá para você querer ter o controle de tudo. Então, talvez por um período você tenha que pegar uma marmita, talvez por um período você tenha que pedir um socorro aí para uma sogra, para uma mãe, para ter uma rede de apoio, tá? Então, às vezes você tem que delegar. Tem gente que fala assim, eu quero fazer tudo. Não, tudo você não vai fazer, porque você não é Deus, você não é onipresente nem onipotente. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, especialmente do controle. E aí, abra mão de algumas coisas, sabe? Para adequar a rotina. E aí, você vai adequar a rotina. Então, aprenda a dizer não. 8ª questão. Opa, quase que eu pulei. Pratique o mindfulness. Eu vou falar disso de novo, gente. Parece que eu me repito, mas é verdade. O mindfulness, que é o esvaziamento da sua mente, ele é essencial num tempo em que a gente está conectado o tempo todo. Você está o tempo inteiro conectado. Então, pratique esse esvaziamento da mente. Tem a ver com focar no tempo presente, no aqui e no agora, porque muitas vezes tem muita gente vivendo crise de ansiedade. Você sabe, a ansiedade é preocupação demais com o que vai vir, com o futuro. Então, seu filho vai viajar. Gente, meus filhos pegam estrada todo dia, mais de uma vez por dia. Estrada mesmo. Aí, se eu for ficar preocupada, eu não vou ter paz, concorda? Então, o que eu faço? Eu faço uma oração quando eles saem e peço, avisa quando chegar. Eu fico, Senhor, guarda meus filhos, Senhor, manda os teus anjos. Agora, eu não posso ficar pensando no pior, porque além de tudo, mais falar o pior, porque isso traz para nossa vida. Você com sua boca, você profetiza, abençoa ou amaldiçoa. Então, traga as coisas boas. Vem um pensamento ruim já? Não, meus filhos estão guardados no Senhor, o Senhor está guiando, está guardando, pronto. Aí você está aqui trabalhando. Olha a situação se não é assim, você está trabalhando. Mas você tem uma conta que vai vencer daqui 15 dias e você não tem dinheiro para pagar. Aí você está trabalhando agora pensando o quê? Como é que eu pago essa conta? Como é que eu pago essa conta? Aí você está trabalhando mal, você está perdendo foco e você não vai nem pagar a conta, porque correndo risco ainda de perder o emprego e ainda piorar tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai lançar sobre ele as suas preocupações, porque ele tem que cuidar de vós. Você vai falar, Senhor, eu preciso pagar essa conta. Eu não sei como fazer, eu não tenho dinheiro. Então, eu estou te entregando este problema. Agora, eu preciso trabalhar, porque eu tenho que cumprir a minha obrigação. Pega, trabalha como se sua conta tivesse paga. Quando acabar o dia, pergunta a Deus, Senhor, achou uma saída para mim? Me dá uma luz? Pronto. Pronto. Késia, na verdade, não são os nossos pensamentos. É um jeito de viver a vida. Pratique o mindfulness. A Sara tá fazendo a colinha lá, pôs interrogação. Mind de mente, fullness de vazio, esvaziado. Késia, não são os nossos pensamentos que coordenam as coisas, né? Porque senão seria, assim, achar que a gente é quase um gênio da lâmpada, né? Mas, na verdade, aquilo que a gente dá ênfase se torna realidade. Então, se você fica assim, eu vou ser traída. Não, meu marido deve estar me traindo. Não, não é possível. Não, ele saiu, não chegou até agora. Meu Deus, aconteceu um acidente. Meu Deus, não sei o quê. Você está profetizando sobre a sua vida. Então, faça o contrário. Profetize coisas boas. Tá tudo bem, meus filhos estão guardados no Senhor. Eu contei aqui pra vocês, a minha mãe falava assim, ó. Eu nunca quero depender de filho. Nunca quero. Ela não dizia isso por nada, gente. Ela dizia da cabeça dela. Pois foi exatamente o que aconteceu. Então, até quando você põe um não, porque o nosso cérebro não computa o não, né? Se eu falar pra você, não pense num picolé de brigadeiro com chocolate derretendo, com uma caldinha no meio. Você pensou exatamente nisso, porque eu falei, não pense, mas você pensou. Então, faça o contrário. Pense no que você deseja, crendo que você já recebeu. E assim sucederá. Porque essa é a dinâmica de Deus. Que a gente deve crer achando que já recebeu. Então, crê
Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida dos meus filhos, o Senhor cuida. A Luana pediu um oizinho, porque ela está aqui pela primeira vez. Então, faça esse processo do mindfulness, tá? Aí, ó, trata-se melhor, ainda citou Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. E o nono ponto é manter-se organizado. A organização é um processo para a vida toda. Tem coisa que você não vai fazer e vai acabar. Você tem que se manter a vida toda. Então, para ser organizado, listas, como eu faço listas, você pode fazer listas. Eu sempre tenho um papelzinho que eu vou anotando meus pensamentos. Olha, sempre tem. Depois eu passo eles ali para onde eu quero depositar. Meus planejamentinhos, assim. Eu gosto de ter a mão para eu ir rabiscando. Às vezes eu tô trabalhando e vou lembrando de algumas coisas, vou anotando. Olha lá, Ana Maria até deu vontade de picolé. Então, se organize, põe as suas ideias em ordem. Sabe? Põe as suas ideias em ordem. E por último, encerrando a nossa live, celebre as suas conquistas. Gente, veja bem. Você pôs como meta que você quer emagrecer 10 quilos. Eu gosto de falar de peso porque é uma coisa que mulher lida muito. Você quer perder 10 quilos. Não é um processo fácil. De forma saudável, segundo os médicos, você perde 1 quilo por mês. De forma saudável, sustentável. Então, você vai levar pelo menos quase 1 ano. A cada quilinho, celebre, não comendo chocolate, claro. Celebre se amando, agradecendo a Deus por esse corpo que você tem, esse corpo que ele pode não ser perfeito esteticamente, mas é um corpo que te mantém aqui. É esse corpo que está te deixando aqui. É esse corpo que permite você abraçar as pessoas, amar as pessoas, que te permite acariciar as pessoas, que te permite manifestar o seu afeto. Então, agradeça, celebre. Nossa, 1 quilo, eu estou mais saudável, estou mais leve. Por exemplo, eu gosto de dar check nas minhas coisas. Alguém perguntou se eu guardo as agendas. Eu guardo só de um ano para o outro, porque às vezes tem coisa que eu anotei que eu fico... Eu anotei isso na minha agenda no passado, aí eu procuro lá. Mas depois chega uma hora que eu jogo. Senão, imagina, eu faço agenda desde os 13 anos, eu acho. Eu me lembro eu com meu primeiro namoradinho indo comprar uma agenda. Todo mundo que eu convivi, eu inculquei esse hábito. Porém, meu marido não conseguia. 25 anos. Tudo ele guarda na cabeça. Eu falo pra ele, não pode. Mas, por isso, porque eu sou a memória dele, né? Ele fica perguntando, ele diz que eu sou a HD externa dele. Ele fala, quando foi que teve tal coisa? Eu olho na minha agenda. Foi dia tal. Então, celebre. Sabe? Celebre as grandes realizações, as pequenas. Quando meu filho agora celebrou o noivado, sábado, a princípio eles não iam celebrar, né? Que eles já tinham trocado alianças e tal. E eu falei, meu filho, a gente precisa dos marcos. E a gente precisa envolver a família, a gente precisa envolver todo mundo, a gente precisa ter marcos. Marcos, esses marcos são importantes. Então, ontem era aniversário dele e ele queria comer comida japonesa, que é a favorita dele. Só que o japonês onde eu moro, o restaurante japonês, fecha na segunda-feira. Aí eu e a minha secretária do escritório, a gente fez o maior esforço para conseguir o mesmo japonês em outro bairro, bem longe de onde eu moro. Mas eu consegui entregar em casa para ele comer. E aí ele já tava assim, mas se não der, tudo bem, a gente come qualquer outra coisa. Eu falei, não, meu filho, isso é importante. Isso é importante. Essas celebrações são importantes. Então, celebre coisas grandes, como aniversários, noivados, mas também coisas pequenas, tipo... 1 mês que eu não faço tal coisa. Aí você faz a festa pra você mesmo. Tem 1 mês que eu não faço tal coisa. E você vai celebrando as mudanças de hábito, a conquista de novos hábitos. E você pode colocar essas datas na sua agenda do celular, que aí ela pode te lembrar todo ano, né? Você não precisa ficar passando ali. Você pode colocar lá assim, o dia que você, por exemplo, abandonou um mau hábito, um vício, por exemplo. E aí você coloca, hoje é o último dia que eu faço tal coisa. E aí, sempre que chegar 1 ano, o celular vai te avisar. 1 ano que você não faz tal coisa. Você fala, uau, vou celebrar. Hoje eu vou sair, hoje eu vou arrumar meu cabelo, hoje eu vou fazer minha unha, sei lá, você inventa uma comemoração. Cria uma comemoração pra você. E você vai ver como é gostoso a gente celebrar. E isso é algo de Deus também, porque se você olha principalmente no Antigo Testamento, está bem claro que Deus fala assim, faça marcos.
faça um memorial. E eles faziam muitos memoriais. Colocava uma pedra, Ebenezer, até que Deus nos ajudou. Ou outra pedra, davam outro nome, pedra de ajuda. E iam colocando pedras para lembrar que Deus esteve ali, aqui Deus falou, aqui Deus fez isso, aqui Deus fez outra coisa. Marcos, celebrações que são importantes para a gente falar assim, é um longo caminho, mas olha aqui, eu já passei aqui, eu já passei aqui, e isso ajuda a gente a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, você já conseguiu muitas coisas, você está nessa live, você vai conseguir muito mais. Combinado? A Juliana nunca teve festa de aniversário. Juliana, então tá um bom momento para você ressignificar. Comece a criar sua própria festa de aniversário. Chame 2, 3 amigas para não ficar constrangida, já que você não tem o hábito. Fala, vamos sair tomar um café? Vai ser meu aniversário? Vamos sair comer uma pizza? Faz uma coisa singela, que à medida que você vai pegando gosto, você vai inventando mais coisas. E isso faz toda a diferença. A gente celebrar, enaltecer. Agora minha família estava aqui nesse feriado, e aí eu dei presente de aniversário para os que iam fazer aniversário perto, os que já fizeram perto e tal. E eu lembrei, fui a única que lembrei, que meu irmão e minha cunhada vão fazer 25 anos de casado. Eu sei porque a gente casou no mesmo ano. E eu casei primeiro. Eu não sou a primogênita do meu lado, mas eu casei primeiro. E aí eu dei um presente para eles e falei, isso aqui é pelos 25 anos de casado de vocês. Eles vão fazer em novembro. Gente, minha cunhada ficou tão feliz, tão feliz. Ela falou assim, Jana, você lembrou. Eu lembrei, eu tava lembrando. Por quê? Porque isso é uma conquista, é difícil você fazer 25 anos de casado, eu sei. E aí eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar, olha, isso é uma coisa difícil de se conquistar, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar o quanto é um momento especial. Então, isso é ter foco no que realmente importa. As pessoas importam, cada pessoa importa. Eu não posso me importar só com os meus 25 anos de casado, como foi quando eu fiz. Eu tenho que também lembrar que meu irmão está na mesma jornada que eu, uma jornada desafiadora, né? A gente passou por muitos desafios, então que bom você falar assim, o casamento de vocês também importa, não só o meu, de vocês também importa. Eu sou feliz que vocês estão há 25 anos juntos, fui madrinha de casamento deles, fico muito feliz. Então, celebre as suas conquistas e a do outro. Não só as suas, a do outro. Quando o outro conseguiu uma grande vitória, celebre. A minha sobrinha, quando fez primeira Eucaristia, ela é, né, minha irmã é católica, eu sou evangélica. Eu mandei flores para ela, porque ela estava fazendo a primeira Eucaristia. Era um momento importante para ela. E eu quero dizer assim, a sua vida importa, as suas conquistas importam para mim. Então, aqui estou eu, lembrando que você é importante, mesmo estando longe. Isso vale muito e a gente tem que lembrar muito disso. E também celebrar as nossas conquistas, cada uma delas. Então, lembra que manter foco é uma habilidade. Ou seja, você não nasce assim, você aprende a ser assim. Então, desenvolva essa habilidade, reveja essa live e vamos em frente, tendo cada dia mais foco, mais controle da nossa mente, das nossas metas, dos nossos planos. E o resto que a gente não pode controlar, a gente entrega na mão daquele que controla todo o universo, na palma da mão dele. Uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima live.